Olá pessoal, nessa série de vídeos vamos falar sobre estabilidade de sistemas de controle, na disciplina Sistemas de Controle 1, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, Campo João Pessoa. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor dessa disciplina, e vamos apresentar os principais conceitos de estabilidade e suas ferramentas que vocês poderão utilizar para fazer a análise de estabilidade em projetos de sistemas de controle. O conceito de estabilidade realmente ele é um dos mais importantes em sistemas de controle. Imagine a seguinte situação: nós temos um sistema instável, ou seja, que não é controlado, ou com amplitude ilimitada. Até que ponto esse conceito de amplitude limitada pode ser prejudicial em um sistema de engenharia? Então vamos analisar a partir dessa premissa. O que é um sistema instável? Bem, um sistema instável, a gente tem a resposta transiente e o erro de regime permanente, que são premissas também de projetos, mas de qualquer forma isso deixa de ser importante, ela é irrelevante em um sistema, em um projeto de sistema de controle. Então nós temos o conceito, né? Nós temos a resposta que é forçada, mas a resposta natural. Então um sistema linear invariante no tempo, é o que a gente está tratando aqui em específico na disciplina de sistemas de controle, a primeira disciplina na área. Ele é estável se a resposta natural tende a zero quando o tempo tende a infinito. Então, ou seja, eu aplico uma determinada resposta, tenho uma resposta forçada, mas a resposta natural ela vai tender a zero quando esse tempo tende a infinito, na medida que o tempo vai avançando. O sistema é instável se a resposta natural vai aumentando sem limites, ou seja, amplitude ilimitada, quando o tempo tende a infinito. E o sistema no linear invariante do tempo, ele é marginalmente estável se a resposta natural permanece oscilando quando o tempo tende a infinito. Ou seja, eu fico aplicando esse sistema, ele permanece oscilando ao longo do tempo. Então são três definições que são apresentadas e bastante utilizadas para a análise de estabilidade. Dessa forma, então, a definição de estabilidade implica a permanência apenas da resposta forçada, ou seja, eu apliquei um degrau na entrada, por exemplo, então a resposta natural tende a zero, porém o que permanece é apenas essa resposta forçada. Vamos a uma definição, que é a estabilidade BIBO, que vem lá do inglês Bounded Input, Bounded Output, ou seja, entrada e saída limitadas. Aqui tem um pequeno errozinho de escrita. Mas o sistema é estável se toda entrada limitada gerar uma saída também limitada. Isso é importante e é o conceito BIBO, da estabilidade BIBO. O sistema é instável se alguma entrada limitada, eu imponho, por exemplo, um sinal do tipo degrau, só que ele vai gerar uma saída ilimitada. Então, esse é o conceito também de sistemas instáveis. Lembrem-se também não só o conceito matemático, a própria definição, mas sistemas instáveis podem causar danos ao sistema, às instalações adjacentes, como, por exemplo, um acidente, um derramamento de óleo em uma determinada região, ou propriamente dita a vida humana, né? Eu posso ter uma válvula que por exemplo, o sistema vai ilimitado, e aí acontece que essa válvula explode e ao redor tem pessoas circulando. Então isso pode ocasionar problemas aí também à vida humana. Então teremos que ter muito cuidado com esse tipo de situação e analisar muito bem a estabilidade. Bem, então a estabilidade ela é analisada por meio da resposta natural. Se os polos dos sistemas em malha fechada estiverem no lado esquerdo do semiplano S, o sistema será estável. O que é exatamente isso? Dado que eu tenho um plano S aqui, eu tenho que ter polos
nessa região aqui do eixo imaginário para a esquerda. O sistema será estável se eu tiver polos localizados nessa região. Para essa região aqui, eu tenho o sistema instável. A região que fica no eixo imaginário, se eu tiver polos localizados aqui, ele vai deixar o sistema marginalmente estável. Também uma coisa que a gente avaliando em relação a esses polos é o seguinte: se eu tiver ao menos um polo no semiplano S da direita aqui, ou polos de multiplicidade maior que 1 no eixo imaginário, o sistema é instável. Analisaremos graficamente a localização por meio do gráfico do mapa de polos e zeros. Esse sistema no qual eu tenho o sistema dinâmico dito pela função de transferência 3 sobre S, que multiplica S mais 1, que multiplica S mais 2, ou seja, um sistema de terceira ordem. Eu aplico um sinal do tipo degrau e vou analisar então o comportamento da minha saída. Justamente aqui apliquei um degrau unitário. Observe que o sistema, por eles ter polos no semiplano esquerdo, ou seja, aqui eu tenho o eixo imaginário e esses polos, um par de polos complexos conjugados e um polo real, localizado no eixo real, ele deixa o sistema com esse comportamento aqui. Eu tenho a parte do regime transitório e aqui também regime permanente. Observa que o sistema consegue rastrear a entrada. Agora, nesse sistema, nós temos, analisando aqui, o sistema, se vocês observarem, ele tem um polo em 0, um polo em -1 e um polo em -2. Porém, lembrando, estamos analisando os polos em malha fechada. E quando a gente fecha a malha e a detecção aqui que há um par de polos complexos conjugados no plano S no lado direito do eixo imaginário e um polo no eixo real. Esse par de polos complexos conjugados no lado direito deixa o sistema então instável, ele começa a oscilar. Por mais que você tenha a entrada limitada, a tua saída é limitada. Então esse é o conceito de sistema instável. Então, podemos usar alguma ferramenta de análise? Existe sim. Existe, por exemplo, o critério de Hurwitz. Ele é um método bem tradicional, que é utilizado bastante. Ele vai fornecer informações sobre a estabilidade do sistema sem a necessidade real de calcular os polos do sistema em malha fechada. Nesse método é possível afirmar, inclusive, quantos polos do sistema em malha fechada estão no semiplano da esquerda, caso o sistema seja instável. Eu também posso afirmar quantos tem no semiplano da direita e quantos também no eixo J-ômega, no eixo imaginário. Eu disse quantos e não exatamente onde. Essa é a informação que é retirada do critério de Hurwitz. Então são duas etapas. Primeiro, gera-se uma tabela de dados, que é a tabela de Hurwitz. Interpreta-se essa tabela de Hurwitz para definir quantos polos de sistema em malha fechada se situam no semiplano esquerdo, direito e sobre o eixo J-ômega, no eixo imaginário. Devo afirmar também que não há necessidade da gente analisar se o sistema dinâmico em malha aberta seria instável, que o mais importante em sistema de controle é a gente verificar a malha fechada e não a malha aberta. A malha aberta retiraremos outras informações, mas o projeto de malha fechada, sim, a gente precisa analisar a questão da estabilidade.
Então, nesse tempo aí de uso de computadores, qual a razão, então, de utilizar o critério de Rouff-Hurwitz? Porque vocês podem estar se perguntando, eu posso retirar a informação, coloco lá no MATLAB, no Octave Online, enfim, faço na calculadora, eu sei fazer, é um sistema de segunda ordem, eu já sei. Mas exatamente a grande vantagem não é a utilização na análise em si, da localização dos polos, e sim no projeto. Veja, e se eu quiser, por exemplo, determinar uma faixa para que o sistema, uma faixa de valores para que o sistema seja estável, que depende do conhecimento do parâmetro de um denominador da faixa de uma função de transferência, né? Então, esse é um caso que precisa ser utilizado, então, o critério de Rouff-Hurwitz. Então, a importância da ferramenta, de aprender a utilizar a ferramenta. Então, dado uma função de transferência g de s, eu tenho o numerador n de s e o denominador d de s. N de s permanece dessa forma, mas o mais importante é a gente analisar a equação característica de malha fechada, ou seja, o polinômio do denominador de g de s. Então, denominamos dessa forma: a n s elevado a n menos 1 s elevado a n menos 1, assim por diante até a zero. Montamos a tabela da seguinte maneira: ela começa em Sn e vai ter o critério de parada até chegar em S0, S elevado a zero. Porém, a sua montagem é par a par, ou seja, eu vou trabalhar apenas com duas linhas, a n menos 1, a n menos 2, a n menos 3, eu monto nessa sequência aqui. E aí até eu tiver o último parâmetro aqui a zero. Porém, para calcular as próximas linhas, eu preciso utilizar mão de um artifício que a gente vai também mostrar por meio de exemplos. Então, Bn menos 1 eu vou calcular por meio de quê? An menos 1 que multiplica An menos 2, ou seja, esse elemento aqui da segunda linha multiplica o elemento da primeira linha da coluna posterior, ou coluna à direita, menos o elemento da primeira linha da primeira coluna multiplica o elemento da segunda linha da coluna à direita. E vou dividir no denominador por esse elemento. Então, eu observo aqui a posição Bn menos 1, isso também vai ser utilizado para os demais casos, Bn menos 3, por exemplo. Eu vou calcular, isso aqui sempre permanece dessa forma, e vou calcular pelo determinante, aqui tal qual está posto. Se vocês observarem, isso é a formação do determinante. E assim tenho a lei de formação para cálculo dos demais parâmetros. Na análise da tabela de Rouff, o sistema é biboestável se todos os elementos da primeira coluna de coeficientes da tabela tiverem o mesmo sinal. Ou seja, não houve mudança de sinal, eu já posso afirmar que o sistema é estável. O número de raízes com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal dos elementos da primeira coluna. Então, isso é importante. Ou seja, o número de raízes do polinômio que se situam no semiplano direito é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Então, devemos observar sempre o sinal dessa coluna aqui, dessa primeira coluna. Não houve mudança de sinal, o sistema é estável. Houve mudança de sinal, quantas mudanças houveram é a quantidade de polos que estão no semiplano direito.